Bom dia. É uma grande satisfação receber todos os convidados e espectadores neste debate sobre o direito do trabalho no Brasil e nos Estados Unidos. Eu agradeço o IDP por promover o evento e também as instituições que apoiam esta iniciativa, o Carvalho Machado e Tim Advogados, a Associação Brasileira dos Magistrados do Trabalho, o Laboratório Internacional de Investigação em Transjuridicidade da Universidade Federal da Paraíba, o Labirinte, a Comissão de Relações Internacionais da OAB de Pernambuco, o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara Americana de Comércio, da AmCham, e o ramo brasileiro da ILA, ou da International Law Association. Bom, o direito do trabalho talvez seja o ramo do direito que mais provoca diálogos internacionais e comparatísticos, ou, no mínimo, o que mais deveria provocar, já que o direito do trabalho nasceu a partir das necessidades sociais encontradas a partir da Revolução Industrial e, desde, portanto, o século XIX, provoca a discussão de uma regulação ora global, ora nacional, ora estatal, ora privada, por meio de negociações coletivas e outros regulamentos que hoje se transnacionalizam. Por outro lado, em tempos de migrações, de nômades digitais e de trabalho à distância para empresas multinacionais, e talvez até podemos falar já também em um trabalho no metaverso, o diálogo entre culturas jurídicas torna-se ainda mais relevante para o direito do trabalho. E entre os vários diálogos possíveis que podem ocorrer na área trabalhista, o debate, a discussão entre as peculiaridades do Brasil e dos Estados Unidos revela-se muito pertinente, pois se trata de países que, embora mantenham laços históricos seculares, possuem culturas jurídicas diferentes, possuem particularidades na formação e na afirmação do direito do trabalho, que se revelam muito pertinentes para o diálogo que propomos na data de hoje. E para esse diálogo não poderíamos estar em melhor companhia. Temos aqui a satisfação de receber o professor Dr. Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, que é titular de Direito Internacional Privado da Universidade de São Paulo, a doutora Ana Luísa Fischer, que é juíza do trabalho junto ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Minas Gerais, o doutor Diogo Junqueira, que realizou seu LLM na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e tem experiência também na advocacia, tanto nos Estados Unidos quanto nesse diálogo que vamos propor hoje, né, entre empresas multinacionais, transnacionais, e o doutor Rodrigo Becker, que tem realizado seu doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é advogado da União e talvez seja um dos nomes mais proeminentes desse diálogo Brasil-Estados Unidos, especialmente no âmbito constitucional. Então, professor Gustavo, doutora Ana, doutor Diogo, doutor Rodrigo, muito obrigado pela participação, por aceitarem aqui o convite, por dialogarem com os nossos participantes que já estão chegando aqui no nosso diálogo e cuja presença eu desde já agradeço bastante. Aliás, o nosso formato virtual, principalmente, permite aqui que vocês possam enviar suas dúvidas no chat. Eu repassarei aqui aos nossos palestrantes e eu já vou iniciar passando aqui a palavra, então, ao professor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, que fará uma abertura, ele que é doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e o atual professor titular de Direito Internacional Privado daquela prestigiada instituição. Professor Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado, professor Henrique, pelo convite. Muito obrigado por organizar um diálogo tão importante e tão intenso nas lidas que unem o direito internacional e o direito do trabalho. Queria cumprimentar também os meus colegas de painel, doutora Ana Fischer, Diogo Junqueira e Rodrigo Becker, e cumprimentar todos e todas que nos acompanham nessa manhã. A pedido do Henrique, eu vou tratar aqui um pouco sobre a importância do direito comparado e da comparação jurídica para o direito em geral, mas sobretudo para as relações plurilocalizadas, para as relações típicas do direito internacional privado. Acho que nós precisamos superar um modelo que vem sendo superado há muito tempo, mas que às vezes a gente ainda vê
algumas remissões e algumas menções de direito comparado como um sinônimo de algo vinculado à pura e simples notícia do direito estrangeiro. Comparação jurídica é algo muito mais complexo e muito mais intenso e que exige do operador do direito, quando se dispõe a realizar um estudo de comparação efetiva, primeiro a definição do que comparar. Qual o objeto da comparação? Quais os aspectos da regulamentação jurídica que nós procuraremos estabelecer a comparação? E aqui o recorte é um recorte que precisa ser feito a partir dos fatos, porque é óbvio que a roupagem jurídica da regulamentação daqueles fatos pode ser diferente no Brasil e no outro país onde se busca fazer a comparação. Isso significa, então, que eu não posso partir de uma preconcepção de que o enquadramento jurídico dado pelo meu legislador é único. Ele pode ser uma das formas de tratar juridicamente aqueles fatos, que são, ao fim e ao cabo, o problema que me interessa, que são, ao fim e ao cabo, o parâmetro da comparação, é aquilo que eu estou comparando. Os fatos são os mesmos aqui e fora, mas a regulamentação jurídica que se dá são possivelmente diferentes na sua extensão, e aí o enquadramento jurídico pode ser o mesmo, mas ela pode ser diferente também no que concerne ao próprio enquadramento jurídico. E aí, um segundo passo é o de se escolher com quem comparar. E esse trabalho precisa ser um trabalho feito com parcimônia, é um trabalho de formiguinha. Não adianta querer comparar 20, 30 ordenamentos jurídicos, porque isso é um trabalho de uma vida inteira. Além disso, é preciso que nós saibamos que a atividade do comparatista não deixa de ter alguma similaridade com a atividade do antropólogo. Quer dizer, eu não fui forjado naquele ordenamento jurídico com o qual eu quero abrir contato. Eu quero aprender sobre ele, mas eu não o conheço. Eu não fui iniciado e não tenho, muitas vezes, prática naquele ordenamento. Claro que se a pessoa puder ter esse contato prévio, claro que se a pessoa já tiver essa prática prévia, isso facilita muito o trabalho do comparatista. Mas isso não é essencial. É preciso, então, que se coloque o comparatista na posição de equivalência com o indivíduo que se dispõe a viver numa outra cultura, como faz um antropólogo. Ele é um observador do direito estrangeiro, sobretudo a partir da sua posição de alguém que se mantém neutro relativamente àquele direito estrangeiro com o qual se está comparando o direito local. Dito tudo isso, então, a pergunta que poderia ficar é: e para que serve a comparação? A comparação tem uma série de funções. A primeira delas é nos enriquecer como seres humanos, é nos enriquecer enquanto operadores do direito. Se eu conheço uma outra forma de regulamentar aqueles fatos, eu já estou com uma nova visão de algo que poderia ter sido, mas não foi no meu ordenamento, e eu passo a partir dali, com olhos críticos, a analisar se aquilo que lá fora se faz é positivo ou negativo, à luz de uma visão que vai ser sempre parcial, ela já é a priori estabelecida, mas também posso avançar e devo avançar para dizer se aquele modelo seria útil para a nossa sociedade ou não. E aqui, então, um traço muito importante que o direito internacional privado procura fomentar nos seus cultores é o traço da tolerância para com as diferenças. Não adianta olhar as diferenças e, a priori,
estabelecer que elas não nos servem. Não adianta olhar para essas diferenças e, a priori, ter uma idolatria por elas. É preciso um olhar crítico, mas um olhar tolerante ao mesmo tempo. Isso significa que essa aproximação não pode ser feita de maneira enviesada. Eu não posso, não devo olhar para o direito estrangeiro com os óculos, com as lentes do meu direito. Se eu faço isso, eu envieso a análise. Querer ler o conceito de prescrição, por exemplo, do direito estrangeiro, à luz do conceito de prescrição do direito brasileiro, é um erro fatal, porque nem sempre o ordenamento jurídico estrangeiro, o legislador estrangeiro, terá tido em causa a mesma concepção de prescrição que nós temos aqui. Isso para ficar num exemplo que interessa a todas as áreas do direito. No que diz respeito ao direito do trabalho, às relações jurídico-laborativas, no que diz respeito ao próprio viés ideológico ou ideologizável, digamos assim, aqui no talvez no neologismo, daquilo que possa ser vinculado com o modo de legislação, o modo de regulamentação, é algo que pode ser muito nocivo para a visão do comparatista. Uma certa neutralidade precisa ser estabelecida a priori, e é óbvio que essa neutralidade pode, ao final do processo, ser abandonada. Né? Se eu vou fazer uma proposição de lege ferenda, de alteração do direito brasileiro a partir do modelo do direito estrangeiro, ou seja, se aquilo que era, no primórdio, uma simples forma de enriquecimento pessoal, no sentido de conhecer a outra forma de regulamentação, ganha corpo, ganha sentido e ganha funcionalidade aparente no direito brasileiro, usar o modelo estrangeiro como uma proposta de alteração jurídico-normativa será sempre uma visão ideologizada, claramente ideologizada. Eu tenho aqui um viés valorativo, axiológico, que o direito estrangeiro utilizou, que me pareceu razoável e que eu gostaria de sugerir, mas é uma simples sugestão, por óbvio, que fosse também adotada no direito brasileiro. Ora, se nós tivermos esses aspectos, o que comparar, com quem comparar e como comparar, como parâmetros de ação, nós teremos feito o verdadeiro e bom direito comparado de que tratam aqueles que se dedicam a essa disciplina. Então, cumprindo o aspecto introdutório e também de limitação de tempo que o Henrique me estabeleceu, eu concluo aqui essas minhas notas introdutórias e devolvo a palavra ao nosso anfitrião, não sem antes renovar os agradecimentos pelo convite. Muito obrigado, professor Gustavo, pela brilhante abertura e muito pertinente exposição. De fato, o direito internacional privado e as lições do direito comparado têm muito a alegar ao direito do trabalho, principalmente porque se trata de áreas que, sob a óptica trabalhista, ainda não têm sido tão bem desenvolvidas no Brasil. E é muito interessante que o senhor tenha mencionado a posição do comparatista também como não como um antropólogo, mas a necessidade de lições da antropologia, de um diálogo direito e antropologia para o comparatista, porque uma das mais avançadas perspectivas normativas que existem no Brasil hoje, no direito brasileiro hoje, é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que, embora tenha uma perspectiva trabalhista, uma óbvia perspectiva trabalhista, já que é uma convenção da OIT, traz uma previsão muito ampla e muito pertinente para o direito internacional privado, ao indicar que, na aplicação dos ordenamentos de povos indígenas e comunidades tribais, de comunidades originárias, seja utilizado até no limite
do que ele chama de direitos humanos internacionais, seja utilizado o próprio ordenamento daquela comunidade indígena ou daquela comunidade tribal. Ou seja, é uma clara aceitação dentro do direito brasileiro e dentro de uma perspectiva da OIT de um pluralismo jurídico que exige um comparatismo e exige esse diálogo antropológico. Até porque trata-se de uma convenção que se aplica a comunidades indígenas e tribais. E, do ponto de vista específico da CLT, nós observamos até, por um lado, uma precocidade, uma antevisão do legislador originário de 1943, que previu no artigo 8º da CLT uma abertura para lições de direito comparado, mas, ao mesmo tempo, nós observamos que em 70 anos de legislação seletista, em mais de 70 anos de legislação trabalhista no Brasil, esse viés comparatista do direito do trabalho ainda não foi totalmente desenvolvido, seja pelo legislador, seja pela jurisprudência. Então, realmente é um grande prazer poder ouvir suas lições introdutórias e, mais uma vez, agradeço sua gentileza em disponibilizar um pouco de sua intensa e atribulada agenda para participar conosco aqui deste diálogo. Muito obrigado, professor Gustavo. Bom, então, como o professor mencionou, cada vez mais nós temos uma abertura do direito brasileiro a outras culturas e, dentro dessa perspectiva de trabalho global, de trabalho para empresas transnacionais, muito se observa também um debate, como mencionou o professor Gustavo, de como regular o trabalho no Brasil. Muitas vezes as lições de direito comparado são também lições de se determinada questão vai ser legislada ou como a jurisprudência pode abordar determinado tema. E um dos grandes diálogos, um dos grandes debates que têm sido feitos nos últimos tempos é exatamente na regulação de determinada forma de trabalho, um trabalho por plataforma, e nesse contexto nós temos a grande satisfação de receber aqui o Dr. Diogo Junqueira, que tem uma ampla experiência nesse tipo de diálogo transcultural sobre novas formas de trabalho, e também, dentro de uma agenda muito intensa, conseguiu disponibilizar aqui algum tempo para dialogar, debater conosco. Então, Diogo, muito obrigado, eu passo a palavra para você. Henrique, bom dia. Bom dia aos demais colegas da mesa, doutora Ana, doutor Gustavo, doutor Rodrigo. Que responsabilidade falar depois dessa aula do doutor Gustavo. Saúdo também os colegas estudantes que estão aí nos acompanhando online. Então, Henrique, acho que do meu lado, como advogado que sou, tive a oportunidade de trabalhar dentro de escritórios aí por pouco mais de uma década e trabalhar junto à empresa de tecnologia logo depois e pude acompanhar desde o surgimento dessas plataformas, inclusive fora do Brasil, como você mencionou, e toda a discussão que se faz presente, né? Até vou fazer uma conexão aqui com o julgamento recente, teve pedido de vista e por conta disso foi suspenso. Mas exatamente na linha do que você falou e casa muito bem com a fala do professor Gustavo, que é de que forma fazer essa comparação. Então, essas plataformas são desenvolvidas muitas vezes com a tecnologia e com a forma de operar para que ela possa ter uma funcionalidade global e cada uma dessas regiões vem e traz a sua necessidade local. Então, eu pude trabalhar dentro de uma dessas plataformas aí por um período e a gente passou a acompanhar toda essa discussão da existência ou não de vínculo, do que poderia ser ou não feito com base na legislação local, né? Então, só dando um passo atrás, eu acho que também nós falamos aqui da CLT e do nosso momento histórico. Eu acho que a gente está num momento muito oportuno para esses debates, porque se a gente olhar, nós tivemos aí uma reforma trabalhista há pouco mais de 5 anos, né? A gente vem tendo processos, discussões sobre a própria reforma e novas leis, como as recentes 14.442 e 14.457, tratando de uma série de inovações também. E em 2023, com a entrada do novo governo, né, nós temos os 80 anos de CLT. Então, a gente discutir esse trabalho mediante plataforma, com base no artigo 2º, artigo 3º da CLT, e aí fazendo até, mais uma vez aqui, uma analogia com o direito comparado, a aplicação ou não do distinguishing, né? Nós vamos ter... Então, o Henrique ele pode ser usuário da plataforma, mas ele tem um vínculo de emprego, ele tem uma carteira assinada por uma determinada empresa, onde ele trabalha durante toda a semana,
e nos finais de semana, para complementar a renda, ele utiliza uma determinada plataforma. O Diogo, por exemplo, ele pode morar na região metropolitana, ele trabalha na capital e ele se utiliza dessa plataforma, inclusive no deslocamento, para que ele tenha uma renda extra e possa também abater parte da despesa dele, né? Poderíamos ter aqui o Dr. Rodrigo, que, ao contrário disso, se utiliza exclusivamente da plataforma como fonte de sustento. Eu, inclusive, fui buscar, aqui são dados públicos, não tem nada de confidencial, mas me chamou muita atenção, fazendo um comparativo, e obviamente a gente está pegando o período de pandemia, mas quando a gente olha para os números de duas das principais plataformas, então, olhando para a plataforma de entregas iFood, com dados de 2021 referente a 2020, o valor gerado, eu tenho minha colinha aqui, ele foi de 31 bilhões para a economia brasileira, segundo, né, inclusive isso validado por IBGE e outras fontes. Isso representaria 0,4% do PIB. Né? O número apresentado agora, a questão de dias atrás, publicamente também pela Uber, ele vai na mesma linha. Então, são 36 bilhões de reais na economia, 0,40% do que seria o PIB. E mais do que isso, a gente está falando em milhões de usuários, seja do lado do consumidor, de pessoas que utilizam dessas plataformas para se locomover, seja para pedir algum tipo de entrega. Não? Voltando aqui para a nossa questão de comparação, a gente viu aí nos Estados Unidos, inclusive usando o precedente, e depois eu deixo para a doutora Ana, para o doutor Rodrigo explorarem mais. Então, a Califórnia, que é um dos principais estados, né, um dos 50 estados, um dos principais estados norte-americanos do ponto de vista de tecnologia e de onde está o Vale do Silício, né, o berço dessas empresas, eles aplicavam um determinado precedente que serviu de paradigma para uma pesquisa, uma consulta pública, inclusive, que foi feito, a preposição 22, onde 59% das pessoas que votaram por aquele sentido entenderam não haver uma relação de emprego entre os trabalhadores de plataforma e essas empresas. Né? E agora, no recente caso que foi pautado da própria Uber, um TST, no início do mês de outubro agora, sobre a relatoria da ministra Maria Cristina Peduzzi. Esse caso foi suspenso, mas está se discutindo exatamente isso. Então, haveria ou não vínculo de emprego entre um dos motoristas e a plataforma Uber. Né? Então, mesmo na abertura do voto do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, ele traz uma questão que é muito importante para o que a gente está propondo aqui. Né? Então, nós vivemos novos tempos, novas relações, e acho que isso ficou muito acelerado por conta da pandemia também. Né? Casando com esse número, com esse dado americano, e conversando com essas pessoas que fazem uso dessas plataformas como motorista, como usuário, uma parte importante deles não continuaria utilizando a plataforma se fosse empregado, né? Então, Henrique, se você passar a ser meu empregado, você estaria sujeito a trabalhar numa escala de meia-noite às 7 da manhã? Você estaria disposto a abrir mão de utilizar outros aplicativos concorrentes ou não? Não estou aqui advogando em sentido A ou B, mas é mais para a gente fazer essa provocação aí, dentro da ideia de diferenciação mesmo, para a gente um julgamento muito importante está para acontecer, então para a gente ter esse senso crítico, né? Provavelmente o Henrique não estaria, né? Aquele mesmo cidadão que já tem uma carteira de emprego em vínculo seletista, talvez também não quisesse, né? Então, são os extremos que nós vivemos, né, Henrique? Levando em conta essa redação original, com base no artigo 2º e 3º, de ter ou não ter vínculo. E isso, e já passo a minha palavra aqui para os meus colegas, a gente vê muito na análise que essas empresas acabam fazendo. Imagina você, Henrique, como advogado interno de uma dessas empresas, né? Essa empresa chega para você e vê, nossa, a gente fez uma pesquisa aqui, uma série de benefícios poderiam ser dados para esses trabalhadores autônomos, né? Enfim, elementos de proteção, roupas, vestimentas, o que for, equipamentos, né? Talvez algum advogado lá de fora, provavelmente dos Estados Unidos, vai dizer, não, mas aqui a gente tem uma regra de que a gente não pode fornecer o que eles chamam de tools of the trade, né? Então, por ser um autônomo, ele deve arcar com todo o equipamento, o material para que ele possa desempenhar essa atividade. Essa atividade tem que estar relacionada a um curso de ação que ele vem fazendo, né? Então,
eu sou motorista autônomo, eu tenho meu carro, eu tenho meu celular, eu vou prestar serviço por meio da plataforma, utilizando a plataforma A, B, C ou D, né? Então, por vezes, esses mundos que nós temos de um vínculo ou não vínculo, e até sabemos aí de um projeto de lei que está em discussão para tentarmos proteções, tentarmos um caminho alternativo para esse mundo tão crescente, ele leva em conta isso, né? Então, de um lado, empresas que poderiam dar vantagens, dar benefícios, elas acabam não indo nesse caminho por conta de que amanhã ou depois isso poderia ser utilizado como uma prova de um vínculo, como uma prova de subordinação, como uma prova de fornecimento dos meios e dos equipamentos de trabalho. Então, só fechando aqui o racional e passando a palavra para os colegas, eu entendo que nós vivemos um momento muito importante aqui da nossa história e também para o direito do trabalho, né? A própria reforma, ela foi considerada de diferentes modos pelos candidatos que aí estiveram. O presidente Lula, recém-eleito nas eleições, estamos falando de uma semana aí, que durante um período criticou a própria reforma, falou sobre importantes espaços que nós temos, inclusive nesse ambiente de plataforma. 80 anos da CLT, julgamento do caso Uber, então acho que temos um ambiente muito importante aí e fértil para as discussões que estão sendo propostas aqui. Obrigado, Diogo. Sempre um prazer ouvir também as pessoas que lidam diretamente com esses temas entre empresas. Existe até, nós temos assim, muito do nosso público é composto também por alunos, pessoas que ainda estão estruturando sua carreira, e muitas vezes nós esquecemos quão rica é a carreira jurídica interna às empresas, né? Quantas experiências são permitidas dentro desse diálogo que muitas empresas têm estabelecido aqui no país. Então, agradeço bastante você ter trazido essa perspectiva, esse viés aqui para o nosso debate. Bom, eu vou só lembrar aqui aos espectadores que podem enviar as perguntas no chat. Eu vou pedir também para o pessoal do IDP, por gentileza, habilitar o chat, caso esteja desabilitado, habilitar as funções para que os participantes possam interagir, enviar suas perguntas. E vou passar aqui, então, a palavra para o Dr. Rodrigo Becker, que, como mencionei no início, talvez seja uma das pessoas mais conhecidas e reconhecidas nesse diálogo Brasil-Estados Unidos, especialmente no âmbito constitucional, e é muito importante ouvi-lo e conhecer essas peculiaridades, as particularidades da Suprema Corte Americana, porque muito do diálogo sobre as últimas reformas trabalhistas no Brasil também tem sido realizado a partir do Supremo Tribunal Federal. Como professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e aqui na plateia me parece que muitos dos colegas, muitos dos alunos são ou atuais ou ex-alunos dessas disciplinas, né? Sabem bem que, por mais que o legislador faça uma alteração na CLT ou uma lei específica no Brasil, a gente sabe que geralmente existe também a necessidade de observarmos como isso repercutiu no Supremo Tribunal Federal. Então é por isso que é muito oportuna a participação do Dr. Rodrigo, para nos permitir entender como se dá como a gente pode fazer esse diálogo Brasil-Estados Unidos também a partir das respectivas cortes superiores. Então, doutor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez por sua participação. A palavra é sua. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Luciano também pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, minha amiga Ana, está aí. Bom dia ao Diogo, que eu não conhecia, mas agora fica aqui o meu especial bom dia. E agradeço demais poder, mais uma vez, falar num evento sobre o direito norte-americano, especialmente sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é um objeto de estudo meu já há muito tempo, e objeto do nosso grupo de pesquisa do próprio IDP, né, que é o host desse evento aqui hoje. E lá eu tenho um grupo de pesquisa que a gente estuda especificamente a Suprema Corte norte-americana. E aí, quando veio o convite do Luciano e do Henrique para esse evento, eu falei para eles, olha, o direito do trabalho, especificamente o direito do trabalho, não é meu forte, não é meu âmbito de estudo, eu preciso ser honesto.
reconheço na Ana uma das principais vozes aí do direito do trabalho no Brasil, então até eu falei, olha, acho que essa parte tem que ficar com, por exemplo, com a Ana, não comigo. Mas eu posso fazer o que eu me pretendo fazer aqui, que me proponho a fazer aqui, que é falar um pouco sobre a relação da Suprema Corte norte-americana com o direito do trabalho. Como que ela passou a atuar e por que ela passou a atuar em causas trabalhistas, né, durante esses anos de existência. Mas para a gente falar sobre isso, eu preciso primeiro explicar em breve passagem a estrutura da Suprema Corte norte-americana dentro vamos lá, do Poder Judiciário norte-americano e dentro da estrutura constitucional dela. A Suprema Corte dos Estados Unidos, diferentemente da nossa Suprema Corte, ela funciona como último grau de jurisdição da Justiça Federal. Esse é um ponto importante. O nosso Supremo Tribunal Federal não é o último grau de jurisdição da Justiça Federal. O último grau de jurisdição da Justiça Federal é o Superior Tribunal de Justiça. O nosso Supremo Tribunal Federal é um tribunal constitucional que tem por competência ser o último grau de jurisdição em algumas causas, mas não da Justiça Federal, seria de toda a nossa justiça. E a Suprema Corte norte-americana, ela tem por estrutura ser o último grau da Justiça Federal. E isso tem uma razão de ser. A formação norte-americana é uma formação, em termos sociais e políticos, é uma formação completamente distinta da nossa formação brasileira. Eles se costuma dizer, né, os alunos de direito costumam dizer, eles se formaram de dentro para fora. E nós nos formamos de fora para dentro. Nós tínhamos aqui Portugal, e a partir de Portugal nós criamos os estados. Lá não, eles tinham os estados, e a partir dos estados eles criaram um órgão federal. E ao criar esse órgão federal, para esse órgão federal, eles criaram uma Suprema Corte. Assim como para cada estado, nos Estados Unidos, há uma Suprema Corte estadual. Isso nós não temos no Brasil. Isso é uma figura inexistente no Brasil. A Ana, que está aí em Minas Gerais, todos aqui sabem, lá existe a primeira instância da Justiça Federal e a segunda instância, que é o Tribunal da Justiça Federal, da Justiça Estadual, e a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça. E acabou. Nos Estados Unidos, todo estado tem a primeira, a segunda e uma Suprema Corte. E isso é um espelho do modelo federal. Na verdade, o modelo federal é um espelho do modelo estadual, para ser bem sincero. E o modelo federal é a primeira instância, a segunda instância, a Suprema Corte. Bom, feita essa comparação, o que eu posso falar para vocês é que isso por si só já mostra como a atuação do Poder Judiciário norte-americano em todo tipo de causa, isso inclui as causas de direito do trabalho, é uma atuação um pouco diferente da nossa atuação aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos uma justiça trabalhista especializada, que é uma justiça que pertence à Justiça Federal, não à Justiça Federal, à estrutura federal. Para não confundir as bolas, né? Antes que a Ana me puxe a orelha, não tem nada a ver com a Justiça Federal. Não, que pertence a uma estrutura federal. A Justiça do Trabalho no Brasil, portanto, é federal. Nos Estados Unidos não existe Justiça do Trabalho. Existem as justiças estaduais e as justiças federais. E a Justiça Federal. Então, esse é um primeiro ponto importante de distinção. Aqui no Brasil, as causas trabalhistas são processadas e julgadas por essa justiça especializada, chamada Justiça do Trabalho, que tem a sua estrutura, e sua estrutura culmina com um tribunal superior, chamado Tribunal Superior do Trabalho. Nos Estados Unidos, isso não existe, volto a dizer. Nos Estados Unidos, qualquer causa trabalhista pode ser levada à Justiça Estadual ou à Justiça Federal. Aí você vai me perguntar, como eu vou saber? E aí vem o segundo ponto importante que é preciso compreender. A estrutura do direito do trabalho nos Estados Unidos é uma estrutura que remonta à própria Inglaterra antes de colonizar os Estados Unidos. No direito inglês já existiam algumas poucas
leis que regulavam questões muito específicas de relações trabalhistas, muito específicas. Quando isso chegou nos Estados Unidos, quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos, eles formaram as colônias viraram, né, praticamente entes independentes, e eles tinham, esses entes independentes, que regular determinadas questões de trabalho. E assim foi. Então, por que eu estou falando isso? Porque questões trabalhistas já eram regulamentadas nos Estados Unidos antes de Estados Unidos ser Estados Unidos, quando eles eram apenas, por exemplo, as 13 colônias. Quando se criou a ideia de união, e aí veio a independência, e depois veio a Constituição, que se criou o Poder Judiciário Federal, que se criou aquele órgão federal que a gente conhece hoje, a União, né, como nós temos aqui no Brasil, nesse ponto a gente é semelhante, chegou e falou o seguinte, e isso está na Constituição: a legislação de toda e qualquer matéria. Então, lá nos Estados Unidos não existe artigo 21, 22, 23, 24, aqui, que é nos nossos artigos, que há uma separação, né, de competências. Lá é o seguinte: toda e qualquer matéria é de competência dos Estados, a não ser que a União trate dessa matéria. Qual matéria? Qualquer uma. Eu estou sendo bem amplo, tá? Óbvio que vai ter uma outra coisinha ali que é de competência federal. Para quem conhece aqui, vai falar assim, não, mas calma aí. Mas eu estou falando de modo amplo, até porque o nosso tempo aqui é para a gente dar um panorama geral sobre essa estrutura. Bom, então, basicamente, a competência dos Estados virou uma competência subsidiária, onde a União não regula, o Estado regula. Ponto importante. Isso vale para o direito do trabalho? Vale. Então, naquilo que a União não regular, o Estado pode regular em matéria trabalhista. E isso leva a uma consequência interessante. Causas trabalhistas podem ser analisadas tanto na Justiça dos Estados quanto na Justiça Federal, a depender da lei, a depender da norma regulamentadora, a depender do contexto regulamentador desse tema. Pois bem, outro ponto importante que é preciso compreender no sistema americano, que é diferente do nosso sistema brasileiro. No direito norte-americano, os estados regulam as suas questões trabalhistas e pode acontecer de o Estado regular uma questão trabalhista sobre o mesmo tema regulado numa legislação federal. Esse é um problema nos Estados Unidos. Acontece. Como acontece aqui também, a gente sabe, né, isso talvez seja um dos grandes objetos de ações de controle de constitucionalidade no Supremo, questão de competência para legislar. Lá a questão nem é de competência para legislar. Lá a questão é de qual norma vale. Porque competência para legislar os dois têm. A discussão é que, uma vez que a legislação federal é regulamentada, a legislação estadual perde a sua validade naquele ponto. Mas aí é que está. Algumas vezes, a Suprema Corte dos Estados Unidos é chamada para compatibilizar leis estaduais com leis federais. E aí você vai me falar assim, mas você começou aqui a sua exposição, Rodrigo, falando que o Suprema Corte dos Estados Unidos é a última instância da Justiça Federal e que existe a Suprema Corte Estadual para a última instância da Justiça Estadual. Sim, isso tudo é verdade, mas é preciso fazer um adendo. Ainda nos primeiros anos, nas primeiras décadas de formação do Estado americano, implementou-se uma decisão da Suprema Corte americana no sentido de que é possível que a Suprema Corte norte-americana, ainda que seja um órgão federal, venha a tratar de matérias estaduais, desde que, haja esgotamento das instâncias na Justiça Estadual, ou seja, a matéria tenha ido até a Justiça, até a Suprema Corte Estadual. 2, haja uma violação da lei estadual à Constituição. Então, esses dois requisitos, eles são fundamentais e para nós parece até um requisito tranquilo, porque nosso Supremo Tribunal Federal age assim,
Mas esses requisitos, eles não se espelham no âmbito federal. No âmbito federal, não precisa haver uma discussão em última instância na Justiça Federal norte-americana. Existe um poder de avocação de julgar aquilo sem passar pelas duas instâncias. E o segundo ponto é que uma violação de lei federal nos Estados Unidos é possível de chegar na Suprema Corte norte-americana, exatamente porque ela é a última instância do Poder Judiciário norte-americano federal. Dito isso, onde a questão trabalhista entra? A questão trabalhista entra no seguinte: se é uma lei estadual, a Suprema Corte pode rever essa lei? Pode, desde que ela tenha como parâmetro a Constituição. Se é uma lei federal, a Suprema Corte norte-americana pode rever essa questão? Pode, mas ela tem muito mais facilidade de rever essa questão. Por quê? Porque ela é a última instância do Poder Judiciário Federal, e se a matéria é tratada no âmbito federal, basicamente a Suprema Corte pode chegar e dizer: eu quero rever isso. Por que eu estou fazendo todo esse panorama? Porque se você entrar nos inúmeros precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre direito do trabalho, vocês vão ver que 80% deles tratam de leis federais. E por que isso? Por conta desse sistema em que a discussão acerca de uma lei federal é muito mais fácil de chegar à Suprema Corte norte-americana do que uma discussão acerca de uma lei estadual. Bom, feita essa consideração, é importante a gente passar para um outro ponto da Suprema Corte. Mas não sem antes dizer o seguinte: hoje nós temos nos Estados Unidos cerca de 180 leis federais sobre direito do trabalho. Basicamente isso. Não existe, como tem aqui, né, uma CLT lá, isso não existe. Não existe um código de leis trabalhistas. Então, existe mais ou menos 180 leis. Existe nos Estados Unidos um departamento de direito do trabalho, não, um departamento de Labor Department, mas seria departamento trabalhista, não sei, que teria mais ou menos a ideia de um Ministério do Trabalho. É que lá nos Estados Unidos não existe essa ideia de ministérios, né? Isso aí não existe. Existem secretarias que agem como ministério, mas não é. Mas existe dentro da Secretaria dentro do Ministério da Justiça norte-americano, existe um departamento de direito do trabalho. De direito do trabalho, não, desculpa. Trabalhista. E esse departamento é que basicamente gerencia essas 180 normas que tratam de direito do trabalho. Então, invariavelmente, a discussão sobre essas normas chega à Suprema Corte, porque ela pode haver uma discussão em primeira e segunda instância e chegar à Suprema Corte. Só que, paralelo a isso, cada estado tem também o seu departamento trabalhista, a sua Secretaria de Trabalho, como queiram definir em relação ao Brasil. E cada estado também tem as suas leis trabalhistas. Vou dar um exemplo. Existe lei federal que estipula o salário mínimo e existe lei estadual que estipula o salário mínimo no estado. E aí, como é que faz? Bom, e aí vem a Suprema Corte e diz: se existe duas leis tratando do mesmo tema, no âmbito de salário mínimo, vale aquela que tem o melhor salário, óbvio. Então, o salário mínimo no estado, se for maior, vale ela. Se for menor, vale a lei federal. Então, vejam, isso é para se ter uma ideia. Muito bem. Só que as relações trabalhistas nos Estados Unidos, elas passaram por épocas. E essas épocas, basicamente, foram moldadas pela Suprema Corte. Então, vejam, a primeira época que a gente tem de relações trabalhistas nos Estados Unidos é a época da Guerra Civil Norte-Americana e a sua relação com a abolição da escravidão. Com a abolição da escravidão, obviamente, uma das grandes questões que se via era o acolhimento no mercado de trabalho daqueles negros que estavam deixando de ser escravos e, portanto, agora eles passavam a ser trabalhadores e teriam que ser remunerados por isso, né? Não eram mais escravos. Então, isso começou a haver aí uma interferência do Poder Judiciário nessas relações, sobretudo porque precisava se dar conforto para que houvesse
uma melhor regulamentação das relações trabalhistas, sobretudo porque o mercado de trabalho, a gente estava tendo aí revolução industrial, a gente tinha aí um mercado de trabalho que começava a inchar exatamente porque essas pessoas que antes eram escravas e antes não recebiam nada exatamente por conta dessa situação que era absolutamente equivocada, mas essas pessoas passaram a ser agora incorporadas ao mercado de trabalho. E aí começaram a haver leis que regulavam diversas questões. Num segundo momento, isso aí a gente já está falando aí dos anos 1900 até mais ou menos 1900 entre 1910, 1905 até mais ou menos 1940, mais ou menos, nós entramos numa era chamada Era Lochner. E essa Era Lochner é uma era em que começaram a haver como reação, e é preciso que se diga isso, como reação dos empregadores a esse mercado de trabalho inchado, a essa mão de obra que já começava a existir de modo muito grande, né, no âmbito das relações sociais norte-americanas, começou a haver uma reação dos empregadores e eles conseguiram passar leis que, de certo modo, elas restringiam direitos trabalhistas. Só que, naquela época, essa questão de direitos trabalhistas não é o que a gente conhece hoje. E a questão de direito trabalhista nos Estados Unidos não é como a gente conhece também no Brasil. Então, assim, primeiro é importante eu só fazer essa observação, porque senão as pessoas pensam assim, direito trabalhista no Brasil é igual aos Estados Unidos, e o professor Gustavo no começo aí falou, né, que a gente não pode fazer uma comparação, não pode olhar no espelho e ficar querendo copiar as coisas, não é a mesma coisa. E o segundo é que o direito do trabalho no início do século XX, e aí Henrique e Ana podem dar uma aula aqui sobre isso, era um direito do trabalho com concepções completamente diferentes da nossa de hoje. E nos Estados Unidos, a coisa não era muito diferente. E essas leis eram leis que, de certa forma, pelo menos na justificativa, privilegiavam a livre iniciativa, privilegiavam a vontade dos trabalhadores e dos empregadores, mas não se preocupavam, né, com relações, com a proteção do trabalhador. E aí veio a Era Lochner. Era Lochner é uma era em que diversas leis norte-americanas eram leis que depois, né, caíram, mas que eram leis que, de certa forma, elas não observavam o trabalhador, o bem-estar do trabalhador. Elas observavam a questão do ponto de vista muito mais de livre iniciativa, de vontade das partes ao estabelecerem contratos de trabalho. Isso foi em vários anos, né? E aí veio essa Era Lochner, e depois veio a reação à Era Lochner, que foi o momento em que a Suprema Corte interferiu e passou a ditar. E aí vem a importância de todo aquele início que eu falei para vocês aqui sobre como e quando a Suprema Corte pode interferir. E a Suprema Corte passou a ditar alguns parâmetros, sobretudo a partir da análise de leis estaduais. E aí vem um momento de transformação, que é dizer que essas leis estaduais violavam a Constituição, porque na própria Constituição há um direito ao bem-estar do trabalhador. A Constituição norte-americana tem umas expressões muito amplas, né? Isso não dá para negar. Por exemplo, quando a gente fala de liberdade de expressão, para eles, liberdade de expressão é um sentido muito mais amplo do que para nós. Quando a gente fala lá em devido processo legal, para eles, o devido processo legal é muito mais amplo do que para a gente, inclusive sobre o aspecto material. Nós trabalhamos, mas não tanto quanto eles trabalham o devido processo legal sobre o aspecto material. Então, assim, a Suprema Corte passou a dizer que isso era um problema constitucional, era uma questão constitucional que estava prevista nas emendas no Bill of Rights, né, que são as emendas protetivas à Constituição,
5 anos depois da Constituição ter sido inaugurada não, né, promulgada, eles vieram e disseram que isso estava na Constituição. E, a partir disso, então, a Suprema Corte norte-americana conseguiu fazer um controle dessas normas estaduais e federais de um modo muito mais amplo e coeso, dizendo o que era e o que não era direito dos trabalhadores. E não por menos que, se a gente pegar hoje, a gente tem praticamente em todo o ano judiciário na Suprema Corte norte-americana, ele vai de outubro a junho, né, diferente do nosso. O nosso vai de fevereiro a dezembro, né, nosso ano da Suprema Corte, da nossa Suprema Corte lá é de outubro a junho. Praticamente todo o ano judiciário você tem 1, 2 ou 3 questões que envolvem direito do trabalho e envolvem questões importantes. Vou dar um exemplo aqui para finalizar já, né? Eu acho que meu tempo está se esgotando. Nós tivemos no ano judiciário passado, nós tivemos 2 questões importantes sendo discutidas pela Suprema Corte norte-americana acerca de direito do trabalho. A primeira foi o direito de trabalhadores de se sindicalizar ou não. Isso é um tema muito importante. E não era só o direito de se sindicalizar, era mais. Era o seguinte, porque o direito de se sindicalizar sempre existiu, né? A questão era, eu tenho o direito de me sindicalizar e, se eu não me sindicalizar, eu tenho os direitos de um sindicalizado? Era esse o ponto. Isso foi debatido e discutido pela Suprema Corte norte-americana. Segunda questão que foi debatida pela Suprema Corte norte-americana no ano judiciário passado, né? Um trabalhador, quando firma um contrato de trabalho, ele pode estipular nesse contrato, o empregador, ele pode estipular nesse contrato que o trabalhador não pode ir à justiça, que o trabalhador tem que se submeter à arbitragem, que ele não pode aderir a uma ação coletiva. Isso foi decidido pela Suprema Corte. E são questões, vejam, todas elas de interpretação de uma lei federal que existe, lei que regula esse tema, a partir do direito dos trabalhadores previsto na Constituição norte-americana. Então, são 2 temas interessantes. Eu vou deixar aqui no bate-papo os 2 casos, que eu acho que é mais fácil do que eu digitar aqui, né, para fins de anotação, mas são 2 temas que vale a pena perceber. Então, assim, eu poderia aqui, a Ana, que já foi parceira nossa aí no grupo de estudos, ela pode testemunhar, a gente poderia aqui ficar o dia inteiro falando de vários casos de direito do trabalho na Suprema Corte norte-americana. Vários. Como eu falei, quase todo ano tem. Agora, é importante, quando a gente analisa o direito do trabalho na Suprema Corte americana, entender que, seja porque você gosta, seja porque você não gosta da decisão, não dá para importar e aplicar ipsis literis no Brasil, porque lá a forma de regulamentação do direito do trabalho é diferente da nossa, e 2, porque lá, diferentemente da nossa Constituição, não há uma enumeração expressa de direitos trabalhistas que nós temos no artigo 7º da nossa Constituição. Lá não existe isso. Lá existem cláusulas abertas, que a Suprema Corte passou a dizer que ali estavam inseridos os direitos trabalhistas, sem dizer quais são objetivamente. Nós aqui temos os direitos trabalhistas enumerados no artigo 7º. Então, isso faz uma diferença muito grande na hora de usar isso como parâmetro para eventuais análises pela Suprema Corte do Brasil, no Supremo Tribunal Federal. Bom, então, essas são as considerações que eu queria fazer. Eu acho que eu queria colocar um panorama aqui sobre como a diferença do Supremo Tribunal, do nosso Poder Judiciário para o Poder Judiciário norte-americano, e como as relações trabalhistas são analisadas
pela Suprema Corte norte-americana, diferentemente do que é feito pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Agradeço mais uma vez o convite, e a Ana, agora, depois de mim, ela pode fazer as correções que eu tiver me equivocado aí em relação ao direito do trabalho, porque, como eu falei, não é o meu forte. Obrigado, Henrique, obrigado a todos, e eu vou colocar aqui, eu não sei, eu vou jogar aqui e o Henrique faz chegar a vocês aí no dos casos, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo, pelo panorama muito esclarecedor, sucinto, porém enciclopédico. Foi realmente... eu fiz aqui várias anotações e, de fato, embora a Constituição americana tenha um texto aparentemente sintético, tem uma possibilidade de extrair várias normas que podem ser aplicadas à área trabalhista. Apenas alguns pontos importantes aqui para o nosso público, que majoritariamente é formado por alunos de direito do trabalho, de processo do trabalho, é que nós, embora nós até tenhamos a possibilidade de leis estaduais trabalhistas no Brasil, essa competência deve ser autorizada pela União por meio de uma lei complementar, e historicamente temos, no meu conhecimento, apenas uma que trata de piso salarial, então não é algo muito explorado, ao contrário do que, como colocou o professor Rodrigo, é a regra até nos Estados Unidos. Entretanto, o ponto mais interessante que ele trouxe é justamente essa possibilidade de, a partir de cláusulas abertas, de elementos aparentemente não totalmente ou não específicos do direito do trabalho, como, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de associação, serem extraídas normas especificamente trabalhistas. Esse processo que o professor Rodrigo explicou que acontece nos Estados Unidos é um processo muito típico, muito próprio da aplicação do texto legal, da construção da norma. E, não, last but not least, nesse contexto de preocupação, então, com a efetiva aplicação do texto, da transformação em norma e dessa vivência nas relações trabalhistas, nós temos a grande oportunidade de ouvir a doutora Ana Luísa Fischer, que é juíza de carreira, é magistrada vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, e também tem desenvolvido pesquisas nesse diálogo entre os direitos brasileiro e americano. Então, doutora Ana, é um grande prazer poder recebê-la, fique à vontade e a palavra é sua. O seu microfone está mudo ainda, doutora. Verdade. Obrigada. São os vícios de sempre. Bom dia a todos, viu? Obrigada, Henrique, pela elogiosa introdução. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui em companhia tão boa, né, para conversar sobre esse tema que eu adoro. Rodrigo, nada a corrigir, só aplaudir, né? E acho que nossas falas vão conversar um pouquinho, então agradeço também. Em matéria de direito comparado, eu sempre digo que eu venho muito mais para aprender, né, do que para falar. Mas ainda assim, ou até mesmo por conta disso, eu só tenho a agradecer a honra do convite e é uma alegria, enfim, estar aqui. Primeira coisa que vem na cabeça quando a gente pensa em comparar, né, o direito do trabalho no Brasil e nos Estados Unidos, e aí a par da gigantesca diferença essencial que já foi tão bem abordada aqui pelo Rodrigo também, que é do próprio sistema jurídico, né, ou seja, civil law versus o common law que vigora lá, também foi muito bem abordado pelo professor Gustavo, é que a premissa constitucional básica que fundamenta o direito do trabalho nos Estados Unidos parece ter sido, ou parece continuamente ser, também como exemplifica muito bem o Rodrigo, profunda e exaustivamente discutida, enquanto aqui não, né? Essa discussão aqui, ela não acontece e nunca aconteceu adequadamente ou propriamente, né? E qual que é essa discussão e qual que é essa premissa básica a que eu me refiro? É justamente o debate sobre a juridicidade ou constitucionalidade, né, da intervenção estatal no mercado de trabalho, né? Esse é um debate riquíssimo, ele transcende o campo do direito, alcança outros campos, em especial o campo econômico, né? Enquanto na sociedade americana esse debate ele se deu de forma exauriente, e se dá num nível constitucional de forma exauriente, ainda que haja, sempre tem havido e sempre haverá diferentes pontos de vista, obviamente, sobre a questão, né? No Brasil, ou ele é muito superficial, ou, como eu disse, não se deu propriamente, né? Ele se dá de forma indireta, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? No caso brasileiro, isso é uma coisa que eu digo sempre, em matéria de direito do trabalho,
parece que nós já saímos do momento posterior, né, com as premissas constitucionais já dadas, como se nós, sociedade brasileira, já tivéssemos escolhido que ao Estado cabe, sim, como bem disse também o Rodrigo, cuidar para que o chamado patamar civilizatório mínimo, né, para usar uma expressão da moda aí cunhada por um renomado ministro nosso, seja assegurado aos trabalhadores por meio de uma intervenção legislativa, por meio de lei no mercado privado, né? Então, isso remonta ao nascimento da nossa CLT, 1943, como bem disse também você, né, Henrique? Então, por razões históricas também muito conhecidas, mas também parece ter sido muito bem reafirmado a nossa Constituição de 88, né, em que a gente claramente fez essa opção do nosso ordenamento jurídico constitucional, né? Na realidade americana, me parece que essa discussão foi travada com uma profundidade que não houve aqui para construir esse desenho constitucional nosso de 88, né? E o fato de ter havido essa discussão fundamental, eles têm algo que a gente não tem, né? Eles construíram um pavimento sólido que é jurisprudencial, mas eu diria que é até filosófico, né, em que a sociedade americana tomou aquele caminho escolhido, né, com maior previsibilidade e maior segurança jurídica, né. Houve ali uma extensão e há ainda uma reflexão, né, extensa acerca do que a sociedade quer sobre esse tema, né. O Rodrigo falou também muito bem das épocas do direito do trabalho nos Estados Unidos e como isso foi moldado pela Suprema Corte americana, e eu acho que isso conversa muito bem com o meu ponto aqui. O caso muito representativo desse debate essencial a que eu me refiro se deu, por exemplo, com o precedente Parrish versus West Coast Hotel, né, Rodrigo? Foi um julgado da Suprema Corte americana de 1937, eu já tive a oportunidade de falar sobre ele, quando o Rodrigo gentilmente me convidou num desses encontros aí do grupo do IDP, né, sobre os precedentes da Suprema Corte. E a maior importância, na verdade, desse precedente, para mim, e por isso que eu trago ele aqui, é como, a partir do desenho constitucional americano, que é também, como dito aqui hoje, é singelo, mas ele é robusto, né? Ele é de conceitos abertos, muito singelo, conciso, mas muito robusto, foi preciso muito esforço de convencimento, muito esforço argumentativo para flexibilizar uma cláusula constitucional tão cara à sociedade americana, que é a liberdade de contratar como se convém, né? E esse caso do Parrish versus West Coast Hotel, e aí que vamos lembrar, trouxe essa mudança, o Rodrigo falou sobre isso, vou aprofundar só um pouquinho para a gente contextualizar. Ele trouxe a mudança de posição da Suprema Corte dos Estados Unidos acerca desse tema lá em 1937, né? Porque ele é tido como o fim da Lochner Era, né? O Rodrigo também falou muito bem sobre ela, que durou cerca de 30 anos, é aquele período em que a Suprema Corte americana derrubou várias leis de intervenção estatal no mercado privado, fundamentando-se na liberdade de contratar, tida como aquela garantida pela 14ª emenda da Constituição americana, né? E qual foi esse caso? Né? Assim, singelamente, só para trazer um pouco para a nossa realidade aqui. Uma camareira, até em companhia do seu marido, ajuizou uma ação trabalhista contra a empregadora, um hotel, pedindo a aplicação de uma lei estadual que fixava um salário mínimo, para ver cumprida, né? Uma lei estadual que fixava um salário mínimo especial para mulheres. Ela perdeu na primeira instância, justamente porque ali foram aplicados precedentes da Suprema Corte até então, que dizia que era inconstitucional a lei que intervia na liberdade de contratar, respaldada, volto a dizer, na 14ª emenda da Constituição americana. Mas aí, quando o caso chegou à Suprema Corte americana, ele acabou encontrando um ambiente quase político, mas também jurisprudencial, em que pôde se tornar um paradigma da mudança de posicionamento da Corte nessa temática, né? Então, assim, que é muito básica para o direito do trabalho e é muito importante aqui para nós também. Quando a gente lê as discussões e os votos tidos nesse precedente, por exemplo, a gente vê ali esse diálogo riquíssimo, né, de qual deve ser o limite do Estado na vida das pessoas e, por consequência, qual deve ser o limite da própria liberdade das pessoas em contratar o seu próprio trabalho. E o trabalho de terceiros, né, também, enfim. Mais do que isso também, se discutiu ali claramente, aí com vários argumentos, até que ponto o Estado deve sim tutelar as pessoas, em especial as tidas como hipossuficientes, né, que era o caso das mulheres naquela altura histórica lá de 1937. Naquela época, elas eram tidas como menos capazes, isso fica muito claro nos julgados daquela época, né? Que não eram tão capazes quanto os homens de negociar ou contratar por si próprias, suas próprias condições de trabalho, incluídas aí, obviamente, as condições salariais.
E a conclusão do julgamento, como já antecipado, foi pela possibilidade de intervenção legislativa no mercado privado de trabalho para dar justamente essa proteção salarial, alterando seu entendimento anterior, como eu disse, né? Uma nota lateral importante aí sobre esse julgamento, só para fechar o exemplo, é que, e também fazer um paralelo com o nosso momento atual aqui, né, na Terra Brasília, em que recentemente certos grupos aí aventaram a possibilidade de se aumentar o número de integrantes da nossa Suprema Corte, do nosso STF, com um claro propósito de alterar o rumo jurisprudencial de alguns temas, né, não vou entrar no mérito, mas o propósito me parecia claro. E por ocasião do julgamento desse procedente da Suprema Corte Americana também, pairou suspeita, né, de que a alteração do entendimento por parte de um dos justices, né, do Roberts, que resultou justamente nessa apertada maioria contra o resultado, foi motivada pela então ameaça de empacotamento da corte feita pelo presidente Roosevelt, né? Eu falo disso só para lembrar que ameaças de court packing são coisa antiga, onipresente, e mais importante do que isso, podem sim vir a influenciar a prevalência de determinada interpretação constitucional, né? No caso brasileiro, voltando aqui para nós, e voltando a dizer, a gente nunca teve propriamente esse debate, esse tipo de debate tão extenso, né? Nem no espectro jurisprudencial, como é típico do direito common law americano, né? Mas também não tivemos no campo legislativo, né? Aqui a gente já partiu da premissa de que a opção da sociedade para o nosso desenho constitucional deveria ser a ampla intervenção estatal no mercado de trabalho. Por isso que nosso texto constitucional, como bem lembrou também o Rodrigo, traz detalhadamente esses direitos dos trabalhadores, lá no artigo 7º, é um rol extenso, e, por consequência, também traz todas as limitações à liberdade de contratar no mercado de trabalho, né? Se a gente pega lá o artigo 7º da nossa Constituição, a gente não acha só a restrição básica ao direito de contratar, que é a própria fixação do valor da hora de trabalho contratada, e aqui eu me refiro expressamente a ele mesmo, ao salário mínimo, né? Mas também restrições à própria contratação, ao próprio distrato no campo do trabalho. Então, por exemplo, a ilegalidade de dispensa arbitrária, que é o inciso 1º do artigo 7º, ainda a ser regulamentado, né? As diversas estabilidades empregatícias que representam, e aí frisando sob esse enfoque, né, obviamente, precisamente restrições ao direito de contratar e distratar. Mas também é na nossa Constituição que a gente encontra o direito ao respeito de tudo quanto foi negociado, inclusive privadamente. É na Constituição também que a gente acha, por exemplo, a proteção à propriedade privada, a livre iniciativa, né? Então, eu diria que a partir dessa nossa opção constitucional, que é algo complexa, algo detalhada, digamos assim, essa discussão a que eu me referi há pouco, portanto, ela é indireta. Quando ela ocorre, ela é indireta. E ainda assim, em momentos em que o cenário político permite, né? Nós falamos aí, vocês falaram da reforma trabalhista, e isso foi claramente um dos momentos em que isso foi possível, em que o cenário político permitiu essa discussão indireta, incidental ainda assim, né? A reforma trabalhista de 2017, eu posso falar com conhecimento de causa, eu integrei a comissão da redação da reforma, e no seu bojo a gente vê com clareza essa dicotomia sendo trazida, né? Intervenção estatal ou liberdade privada? Prevalência da intervenção da legislativa, ou seja, da norma cogente, da lei, ou prevalência do negociado privadamente, né? E eu me arrisco a dizer que esse embate indireto, incidental, volto a dizer, foi o principal motor da reforma trabalhista de 2017 no Brasil, né? A gente precisa lembrar, pelo próprio desenho constitucional mesmo, que eu já mencionei, os temas trabalhistas brasileiros nos afligem, né? Eles costumam afligir os brasileiros. As normas de conduta são mesmo detalhadas, são intromissivas, né? É preciso dizer, interpretações jurisprudenciais muitas vezes são díspares entre si, muitas vezes são inusitadas em face do direito posto, né? Há muito descumprimento legal, há pouco estímulo à formalidade, né? Não raro, falta aos empregadores e os trabalhadores aquela confiança mútua que deveria sustentar qualquer contrato, né? Ainda mais um contrato personalíssimo como é o contrato de trabalho. Então, basta estar inserido no mercado, não precisa nem ser estudioso do tema, né? Se você está inserido no mercado brasileiro de trabalho de alguma forma, você já percebe isso, né? Que foi edificado por aqui um cenário de insegurança jurídica crônica, né? Em meio ao qual os atores econômicos, que são os responsáveis pela empregabilidade, acostumaram-se a lidar com o imprevisível e com o imponderável. Então, eu falo isso só para retomar um pouquinho da circunstância da reforma trabalhista e como ela está tão ligada com esse tema essencial, né? A intenção do legislador reformista lá, e eu sempre digo isso também,
foi mesmo estabelecer regulamentações enxutas, simples e flexibilizantes, mas foi principalmente atender 2 pilares, né? O primeiro é da segurança jurídica, e aqui entra aqueles temas de redução de judicialização e limites do TST, da Justiça do Trabalho, tão controversos, né? Enfim. E um outro pilar que é justamente da liberdade individual, né? É da liberdade individual que decorre a customização contratual, né? É customização esta que se concretiza principalmente por meio de negociação privada. Então, é um pilar que a gente vê que está diretamente, intimamente conectado a essa opção constitucional a que eu me referi. E a discussão incidental a que eu também me referi, que se deu ao longo da discussão da reforma no Congresso, e depois por meio de ADIs várias no Supremo, já passaram de 30, que prolongam, de certa forma, até hoje esse debate, concentram justamente em saber quais são os limites desse nosso desenho constitucional. Até que ponto a intervenção estatal deve ser absoluta, até que ponto ela pode ser flexibilizada pelos próprios particulares, por meio de negociação, principalmente, né? Essa nossa opção constitucional, ela está ela própria em discussão, né? Ainda que eu volto a dizer, essa discussão não esteja acontecendo de forma exauriente ou apropriada. Essas são as premissas que estão sendo discutidas, né? Aquelas que estabeleceram o nosso destino e nos colocam essas indagações aí constantes sobre como resolveremos esses nossos graves problemas do campo do trabalho, né? E aí, por que conectada com essa grande questão de fundo, a gente precisa refletir também, o nosso grande desafio no campo do trabalho continua a ser o seguinte, assim, em resumo, a nossa legislação trabalhista protege o empregado, mas a rigidez da CLT ou das diversas normas externas da CLT acaba por deixar à margem da cobertura legal uma parcela imensa de trabalhadores, né? Em especial desempregados informais, que no Brasil não são poucos, são dezenas de milhões, né? Então, a intervenção estatal legislativa, ou seja, a intervenção do Estado no mercado privado por meio de lei, acaba, sim, por desproteger trabalhadores que a nossa própria Constituição, paradoxalmente, pretendeu proteger, né? A gente convive no Brasil com 2 tipos de trabalhadores, né? Aqueles que têm tudo, direitos trabalhistas, emprego, salário, cobertura previdenciária, e os que não têm nada, né? Que são justamente os informais e os desempregados, né? Uma boa legislação trabalhista, ela tem que olhar para esses grupos, eu sempre digo isso também, tem que olhar para todos, né? Não só para os empregados, para os seletistas. E tem também que estabelecer incentivos inteligentes para quem emprega, né? Isso passa necessariamente, eu friso uma vez mais, por esses limites que a gente quer dar à interpretação do nosso desenho constitucional, né? Eu estou finalizando, mas antes de encerrar, eu queria estabelecer um diálogo com essa intervenção do Diogo, que eu achei muito rica também. Ele conhece a causa de perto, né, Diogo? E eu queria fazer um comentário sobre essas regulamentações aí dos trabalhadores em plataforma, né? Essa ocupação de trabalhadores em plataforma, principalmente trabalhadores autônomos, né? Promete mesmo ser a grande discussão trabalhista no Brasil nos próximos anos, né? Ela já se dá, ela já acontece e vai se aprofundar, se dá no campo doutrinário, no legal e também no jurisprudencial, né? Eu sempre digo isso e sempre repito, eu acredito que esse tipo de atividade, essa forma de ocupação com esse tipo de formalidade, como autônomo, como MEI, ela floresceu enormemente numa sociedade como a brasileira, onde há muita informalidade, onde há baixa instrução, baixa qualificação, né? Justamente em razão dessa sua relativa liberdade. É uma ocupação que gera renda e trabalho imediatos, como o Diogo exemplificou muito bem, para quase qualquer pessoa, de quase qualquer qualificação, né? Então, e outra coisa, é preciso lembrar também que esses trabalhadores formalizados como microempreendedores, né, como MEI, e aí até lembro o aspecto técnico, a atividade está lá naquele rol de permissivo de inscrição no Simples, né, do comitê gestor. Então, eles têm acesso aos principais benefícios previdenciários a um custo muito menor do que o custo do emprego, né? A gente lembra, eles têm acesso ao auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, pensão e aposentadoria por idade, e eles pagam 5% do salário mínimo, né? Ou seja, muito menos custoso para o próprio bolso do trabalhador do que o próprio emprego, né? Então, eu acho que essa realidade possivelmente vai ser muito afetada por uma regulamentação, principalmente se essa regulamentação vier a se mostrar muito intrusiva, né? Isso está conectado intimamente com o que eu estou falando aqui, né? Dos limites que a gente quer dar
ao nosso panorama constitucional enquanto intervenção estatal ou não na vida das pessoas, né? E para encerrar agora, finalmente mesmo, eu encerro com essa reflexão, né? A gente não pode dizer, na verdade, que a gente tem no Brasil um ambiente seguro de incentivos legais ou jurídicos em matéria trabalhista, né? E a gente também não pode dizer nem que a gente está no caminho de conquistar isso, né? Muito mais agora, em que se fala tanto de revogação, de reformas flexibilizantes e tudo mais, né? E aí, até que ponto isso não decorre justamente desse debate, ou melhor, do não debate, né? Que travamos sobre essa questão que foi tão bem discutida e é tão bem discutida na sociedade americana, né? Os limites da intervenção estatal na liberdade de contratação do trabalho humano, né? Essa é uma grande reflexão que tem que ser feita, e são essas aí as minhas considerações, viu, Henrique? Eu espero não ter extrapolado muito tempo, nós já estamos finalizando, né? Imagino, foi excelente. Obrigado, doutora Ana. Eu gostei bastante desse resgate, tanto das reformas quanto das tendências jurisprudenciais, e mais além do que foi trazido especificamente pela reforma de 2017, eu gosto sempre de lembrar que a redação original da CLT já consagrava um pouco essa subsidiariedade. Eu lembro que Arnaldo Susequinde pontua bem que a CLT, de cuja redação ele participou, teve a influência tanto da doutrina, à época da doutrina social católica, da Rerum Novarum, que pregava essa subsidiariedade, e também da Constituição mexicana, da Constituição de Weimar, que traziam outros elementos ideológicos, outro momento histórico. E eu acredito que o nosso artigo 444, mais uma vez, da redação original de 1943, traz uma ampla margem para estabelecimento dessa discussão, porque ele já coloca a liberdade de contratar, desde que não contravenha o que ele chama de disposições protetivas. Então, essa fórmula do artigo 444, que eu gosto sempre de repetir, é originária, não é da reforma de 2017, ou da reforma dos anos 90, ou de qualquer outra reforma, já pontua essa autonomia que se coloca ali para essa relação trabalhista. Claro que tem os limites do artigo 9º da CLT, tem os limites da Constituição, tem os limites do direito internacional do trabalho, dos limites das convenções interamericanas, e entre outras, mas existe ali um fundamento originário da CLT que permite essa liberdade de contratar. Como você coloca, existe a necessidade também de construir um ambiente de autonomia para que essa liberdade possa ser exercida. Talvez seja essa uma grande dificuldade ainda na realidade brasileira, uma construção de um ambiente que esses contratos, ao mesmo tempo que observem essas normas protetivas, também permitam uma margem de negociação. E é sempre interessante lembrar dessa visão, às vezes até mais repressiva que preventiva do direito brasileiro. É um dado que o professor Homero sempre lembra, né, que o Brasil tem muito mais juízes do trabalho que auditores fiscais do trabalho, ou seja, o foco no Brasil, na organização brasileira, está mais na repressão dos ilícitos, e deve, obviamente, existir uma magistratura forte, mas o que ele coloca é um dado estatístico: há menos foco na prevenção, né, há menos auditores fiscais do trabalho do que juízes do trabalho. Então, ele coloca bem essa distinção para lembrar que o foco do direito brasileiro poderia estar mais na prevenção, na orientação e na construção disso que você colocou, que resume muito bem, dessa confiança, né, que é tão necessária em qualquer ambiente de livre contratação. Então, ao mesmo tempo que eu renovo aqui à plateia a possibilidade de enviar perguntas no nosso chat, eu queria facultar, então, a Rodrigo e a Ana, se quiserem também pontuar, fazer alguma intervenção final, fiquem à vontade. De minha parte, está perfeito, Henrique, é isso mesmo. Ótimo complemento, ótimo resgate histórico que você fez, especialmente no artigo 444, né? É isso mesmo. Excelente, então. Rodrigo e Ana, eu queria reforçar, então, o agradecimento pela participação de vocês. Nós tivemos um número muito alto aqui de participantes na nossa plateia virtual. Segundo o IDP, está havendo a gravação, então logo em seguida vai ser disponibilizado também no YouTube, para que todos possam compartilhar, eventualmente para aqueles que não puderam participar. E eu fico à disposição aqui, se eu puder auxiliar depois também, para transmitir alguma pergunta, algum questionamento aos nossos palestrantes,
da parte da nossa plateia. Então, mais uma vez, obrigado a todos e tenham um excelente dia de quinta-feira. Eu que agradeço, Henrique. Obrigada. Obrigado, Henrique. Um abraço a todos.